Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa segunda-feira, começa agora com os seguintes destaques. A chamada delação do fim do mundo chega hoje ao Supremo Tribunal Federal. São mais de 800 depoimentos de executivos da Odebrecht colhidos pelos procuradores da Operação Lava Jato. Segunda parcela do 13º salário deve ser paga esta semana. Para quem não tem dívidas, é uma oportunidade de fazer uma reserva para tempos difíceis, dizem os consultores financeiros. Juiz Sérgio Moro aceita a denúncia e ex-presidente Lula vira réu pela 4ª vez na Operação Lava Jato. Se anda dormindo mal, pode ser a sua dieta. Estudos recentes mostram que problemas com o sono podem estar relacionados à alimentação. Crise humanitária na Síria recomeça a retirada de civis da cidade de Alepo e em outros vilarejos em que a população está sendo evacuada, comboios foram atacados. No 4º centenário da morte de Miguel de Cervantes, um vídeo resume a história do fidalgo e de sua luta contra as injustiças do mundo. A gente começa a edição de hoje falando de ciúme, que é um sentimento natural no ser humano, mas em excesso, alertam os especialistas, pode acabar com qualquer relacionamento. Ciúme. Quem já sentiu, não recomenda. Você quer controlar a vida da pessoa, do parceiro e vice-versa também. Há quem diga que tempera a relação. Acho que um pouquinho de ciúme faz bem. Há quem diga que azeda a relação. Essa questão de agora muito celular você desbloquear com a digital, da pessoa estar dormindo e você pegar o dedo para poder desbloquear, já ouvi histórias bem chocantes. Não é nada raro. Uma pesquisa feita no Brasil mostra que metade das pessoas que estão em relacionamentos tem a necessidade de controlar o parceiro. E muitas vezes o ciúme engole o respeito. 36% dos ciumentos admitem que já checaram e-mails, mensagens ou as redes sociais do outro. Esta psicóloga perdeu a conta dos pacientes ciumentos que passaram pelo consultório. Ele perde a mão quando a pessoa começa a querer controlar o outro, ele deixar de fazer as coisas que ele gostaria de fazer porque o outro tem ciúmes. O primeiro passo para se livrar do ciúme é admitir o ciúme. O primeiro passo é a pessoa se conscientizar de que ela tem essa insegurança, de que ela tem algo a ser resolvido dentro dela, não atribuir isso ao outro. Simone e Ricardo cultivam juntos uma relação de mais de 30 anos, com respeito e sem ciúme. Para você ter um parceiro, uma convivência, você tem que ter confiança. É a coisa mais importante que às vezes as pessoas deixam de lado, né? Muda agora de assunto. O novo prefeito de São Paulo, João Dória, os vereadores eleitos da cidade estão sendo diplomados. É a primeira etapa para a posse no dia 1º de janeiro. A cerimônia de diplomação do prefeito eleito de São Paulo, João Dória Júnior, do vice-prefeito Bruno Covas e de 55 vereadores começou por volta das 11 da manhã aqui na Sala São Paulo, no centro da capital paulista. Essa audiência pública de diplomação encerra oficialmente o período eleitoral e atesta a vitória nas urnas, tornando os eleitos aptos para a posse. A partir dessa diplomação, começam os prazos para recursos e impugnações de mandato. Lembrando, propriamente dita, a posse acontece no dia 1º de janeiro de 2017. Agora, olha só essa dica. Alunos da rede pública podem aproveitar essa última semana do ano para se inscrever em cursos gratuitos de idiomas. São mais de 200 centros de línguas e as aulas são nas escolas estaduais. Quem tem as informações para a gente é o repórter Marcos Clementino, que conta onde fazer as inscrições, quais são os cursos disponíveis. Marcos, boa tarde. Olá, boa tarde, Gabriela, boa tarde a todos. São ao todo 6 cursos disponíveis para estudantes da rede estadual a partir do 7º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. As aulas já começam a partir de fevereiro, da primeira semana de fevereiro, junto com o ano letivo. Tem disponível inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e japonês. Aqui com a gente a Valéria, que é coordenadora do Centro de Estudos de Língua da Secretaria da Educação. Valéria, boa tarde. Como que é feita a inscrição e quantas vagas estão disponíveis? Olá, boa tarde. As inscrições devem ser feitas na unidade escolhida pelo aluno. Para fazer a inscrição, se o aluno for menor de idade, ele deverá, além do documento de identidade, ir acompanhado de pai, mãe ou responsável legal. Com relação ao número de vagas, eles variam de região para região. O ideal é que eles entrem no portal da Secretaria de Educação e consultem o endereço e o telefone do centro de línguas mais próximo à sua residência, entrem em contato
e verifiquem junto à secretaria da escola. Qual que é a duração desses cursos e que o aluno vai aprender em sala de aula? A duração dos cursos, com exceção do inglês, que é integralizado em 1 ano, é de 3 anos, ou seja, 6 semestres consecutivos. Em sala de aula, além da língua enquanto veículo de comunicação, os alunos são expostos a elementos da cultura do país, da língua escolhida, o que é muito importante e auxilia enormemente na formação do cidadão. Muito obrigado. E para saber mais, a unidade mais próxima de você para fazer a inscrição, pode acessar o site www.educação, sem o C cedilha e sem o tio, .sp.gov.br. Gabriela. Ok, Marcos, obrigada pelas informações. Aproveitem então essa dica muito bacana, aprender uma outra língua não é bacana só para o currículo, como ela falou, faz muita diferença na nossa formação como cidadão. Quem trabalha com carteira assinada recebe essa semana a segunda parcela do 13º, tem que cair até amanhã. Para consultores financeiros, essa é uma ótima oportunidade para guardar um dinheirinho. Menos de 2 semanas para 2017 e Alexandro já sabe qual é a sua meta para o ano novo. Deixar minhas finanças em dias. Marcelo passou 2016 no vermelho. Eu estou bastante no vermelho. A crise pegou todo mundo hoje. Vitor sabe exatamente quanto tem hoje no banco, paga as contas e até consegue guardar dinheiro. O segredo? Organização. Muita organização. Muito simples, é conta de mais, menos e você vai encontrar um número ali, tem que sobrar, tem que ser positivo no final de tudo. Para muitos especialistas em economia, 2017 ainda deve ser um ano difícil para o bolso do brasileiro, com queda de 0,5% no produto interno bruto do país. O jeito é se prevenir, aproveitar o 13º para quitar débitos antigos e, sempre que possível, reservar uma parte para emergências. Prioridade é você começar a quitar todas as dívidas que você tem. Depois disso, você precisa começar a criar hábitos mais saudáveis de consumo. É importante que toda a família se programe para montar uma reserva de emergência. O ideal é que esse valor seja equivalente a, no mínimo, 3 meses de consumo familiar. Quando atingir, você pode ficar muito mais tranquilo, porque você sabe que qualquer imprevisto que tiver na sua rotina, com você, com sua família, você vai ter de onde tirar e não vai precisar se endividar. Então esse dinheiro serve como uma reserva, como uma garantia, como uma segurança para a sua família. Isso aí, começar o ano tranquilo, né? Pouca gente sabe, mas uma parte do imposto de renda que vai para o Leão pode ser destinada para ajudar projetos assistenciais, culturais ou esportivos. O prazo para quem quiser contribuir está acabando, mas ainda dá tempo. A repórter Laís Duarte explica para a gente como funciona. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para todo mundo. É isso mesmo. Até o dia 31 de dezembro, você pode visitar aquela instituição que você gosta tanto e doar até 6% do valor do imposto que você vai pagar referente a 2016. Então, corre lá, olha quanto é que você pagou em 2015, calcula mais ou menos 6% e faz a doação, que ainda dá tempo. Quem vai dar mais dicas para a gente agora é a Paula Fabiani, que é presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Paula, como é que a gente faz isso? Boa tarde. Boa tarde. Bom, essa é uma maneira muito boa de você fazer o bem sem realmente pôr a mão no bolso, porque você doa parte do imposto. Então, você tem que buscar uma organização que tem um projeto cadastrado nas leis de incentivo, e aí a gente tem 6% para esporte ou cultura e mais 1% para a área do câncer e deficiência, 1 para cada. Buscando essa organização que tem um projeto, você doa para aquele projeto uma conta específica do projeto e pede o recibo de doação. Esse recibo é o que você vai usar para colocar na sua declaração de imposto de renda. Então, é muito importante ter o recibo, onde tem o CNPJ da organização, e assim você declara, e isso vai ser abatido do seu imposto de renda. Ok, muito obrigada pela participação. Quer saber tudo tintim por tintim? É só conferir lá no site. Anota aí, www.ides.org.br. Gabi. Obrigada, Laís, pelas informações. A gente vai para outras notícias nacionais. Passageiros somem e os taxistas desistem de cobrar bandeira 2 durante o dia em 3 capitais do país. E numa outra notícia, o preço dos combustíveis não deu trégua para o consumidor e o pior, pode subir ainda mais durante as férias. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo mostra que o preço dos combustíveis vem subindo sem parar há 4 semanas seguidas. O valor médio nas bombas já é o mais alto no ano. O pior para o consumidor é que especialistas já prevêem novo aumento dos combustíveis em janeiro por conta da redução da produção de petróleo no mundo, anunciada pelos países da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo.
Empresário de Três Corações, no sul de Minas Gerais, discute com a mulher que é delegada de polícia e depois agride a segurança de um clube onde acontecia uma festa de fim de ano. Aparentemente embriagado, o empresário se irritou porque a mulher dele jogou a chave do carro para a segurança guardar para que ele não saísse com o carro do casal. O empresário foi preso em flagrante e vai responder a processo. Em pleno mês de compras de Natal, passageiros sumiram e taxistas de algumas cidades desistiram de cobrar bandeira 2 durante o dia. Em Cuiabá, Goiânia e Salvador, a cobrança era tradicional no mês de dezembro, funcionando como o 13º dos taxistas. Mas a queda de cerca de 35% no movimento por causa da crise econômica e da concorrência de aplicativos como o Uber fizeram os taxistas abandonarem a prática. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público e o ex-presidente Lula virou réu pela 4ª vez na Lava Jato. Segundo a denúncia, o ex-presidente recebeu um terreno em São Paulo destinado ao Instituto Lula e um apartamento em São Bernardo do Campo, em frente ao que ele mora, como propina da Odebrecht. A defesa de Lula nega e diz que há perseguição contra o ex-presidente. Vão ser entregues hoje ao Supremo Tribunal Federal as delações de 77 executivos da Odebrecht, chamada de delação do fim do mundo, porque atinge dezenas de políticos de todo o país. O material contém mais de 800 depoimentos de executivos da construtora que foram ouvidos mais de uma vez pelos investigadores da Operação Lava Jato. O material será encaminhado ao ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Somente o ministro, assessores e juízes da equipe dele terão acesso ao conteúdo. Como o material chega no último dia antes do recesso do Judiciário, Teori Zavascki tentará montar um esquema que funcionaria com a ajuda de juízes auxiliares no mês de janeiro, para permitir que ele tenha condições de analisar tudo na volta do recesso em fevereiro e decidir nos primeiros dias do mês se homologa ou não os acordos. A gente continua acompanhando essa história, agora a gente muda de assunto, a gente fala dos pássaros como o sabiá laranjeira que cantam cada vez mais cedo para fugir do barulho das metrópoles. É o que mostra um estudo científico feito com a participação de moradores das cidades brasileiras. Perceba os sons da capital paulista se misturando com o canto dos sabiás. Haja vocalização para competir com tanto ruído. Quando percebeu que as aves madrugavam para cantar, o pesquisador decidiu fazer um estudo para saber como os parentes das cidades do interior se comportam. As aves de São Paulo, por exemplo, elas começam a cantar 5 horas antes, em média, do que as aves do interior de São Paulo. Por que isso? Porque elas evitam competir com o barulho que é feito pelos carros, ônibus na cidade. A que horas os sabiás começam a cantar? E a que horas eles param? Mais de 15 mil pessoas responderam a essas duas questões do projeto Hora do Sabiá, no endereço eletrônico horadosabiá.com, no site do Instituto Passarinhar. É de forma colaborativa que o biólogo realiza o estudo, que vai se estender para outras espécies. A partir desse ano, nós estamos começando a desenhar um projeto para coletar informações sobre como a poluição sonora afeta toda a comunidade de aves em ambientes urbanos. A poluição sonora, ela afeta as aves diretamente no processo reprodutivo, porque quando você mexe com o comportamento reprodutivo das aves, você pode ter uma diminuição tão grande da população que depois de décadas pode levar até a extinção daquela espécie. O estudo sobre os sabiás de São Paulo aponta ainda que eles cantam menos, aumentam o intervalo entre um canto e outro ou não cantam. As aves percebem e expressam os problemas relacionados à poluição sonora de uma maneira muito mais rápida que nós seres humanos. Nós também somos afetados, mas nós não percebemos esse tipo de poluição na nossa vida. Mas os sintomas estão aí em todo mundo, falta de sono, dificuldade de se concentrar, tudo isso está relacionado com a poluição sonora. Pois é, falando em sono, vários fatores afetam o sono. Se você tem dormido mal, preste atenção também na sua dieta. Um estudo feito por pesquisadores das universidades de Harvard e da Pensilvânia, nos Estados Unidos, mostrou que o segredo para uma boa noite de sono pode estar no seu prato. Você dorme bem? Não, eu não estou dormindo bem esses últimos tempos, não. Eu tenho dormido mal. Como está a qualidade do seu sono? Olha, a qualidade do meu sono tá ruim, viu? Pouca gente sabe, mas a alimentação pode estar diretamente relacionada à qualidade do sono.
Quem se alimenta bem, dorme melhor. Pesquisadores americanos concluíram que a má alimentação é uma grande inimiga das noites bem dormidas. Quem consome alimentos ricos em sal e gordura acaba perdendo qualidade no sono, demora mais a dormir e passa o dia seguinte sonolento. Ingerir grandes quantidades de açúcares também prejudica. O motivo é o desajuste dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse, provocados por esses componentes. Este endocrinologista afirma que quem dorme mal ou menos do que o necessário corre o maior risco de desenvolver doenças cardíacas, diabetes, obesidade e acidente vascular cerebral e dá algumas dicas. A gente pede para a pessoa ter um horário certo para dormir, priorizar de 7 a 8 horas por noite de sono, num lugar silencioso e escuro, que a pessoa evite atividades físicas 3 horas antes e também ela evite comer comidas pesadas, coma pelo menos 2 horas antes de ir para a cama. 2016 marcou o 4º centenário da morte de um dos maiores gênios da literatura, Miguel de Cervantes. Em homenagem ao escritor, o Instituto de Arte do Google produziu um vídeo que resume de uma forma bem humorada a obra magistral do autor, Dom Quixote. O vídeo convida a um mergulho na história do fidalgo que perde o juízo, influenciado pelas leituras dos romances de cavalaria, e resolve ele próprio se tornar um cavaleiro andante para lutar contra as injustiças. Escrita há mais de 4 séculos, a obra permanece atual até hoje, ao revelar a distância entre idealismo e realidade. Ao lado de seu fiel escudeiro, Sancho Panza, Dom Quixote sai pelas estradas à procura de inimigos e enxerga nos moinhos de vento os perigosos adversários a serem combatidos. Com a arma do humor, Cervantes utiliza a figura do fidalgo enlouquecido para satirizar ideias e costumes de sua época, mas que em muitos casos sobrevivem até os tempos atuais. A seguir, após investir bilhões de reais nas Olimpíadas, empresas estatais fecham as torneiras e freiam o investimento no esporte. E mais, ônibus recomeçam a retirada de civis da cidade de Alepo, na Síria. Em outras vilas, o comboio que levava moradores foi atacado. A gente já volta. A gente volta falando de uma hipótese apocalíptica. Se de repente explodisse uma guerra nuclear, onde seria um refúgio seguro? A pergunta pode parecer um pouquinho absurda, já que esse risco não parece iminente, mas com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, com acesso aos códigos de 7.000 mísseis nucleares, quem pode dizer que está seguro, né? Você gostaria de saber onde se esconder? Veja aí. Alguém aí sabe o que tem nessa mala carregada pelo militar norte-americano? São os códigos de controle remoto que permitem ao presidente dos Estados Unidos disparar mais de 7.000 mísseis nucleares instalados em bases terrestres, aviões ou submarinos. Onde o presidente estiver, sempre haverá um oficial carregando essa maleta. Agora, com Donald Trump no poder de um lado e o norte-coreano Kim Jong-un de outro, quem pode afirmar que não tem medo de uma guerra nuclear? Foi pensando nisso que um grupo de pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, procurou descobrir quais são os lugares onde seria menor o risco de contaminação. E eles chegaram à seguinte conclusão: a Antártica e o Círculo Polar Ártico. No Polo Norte, os Estados Unidos construíram um abrigo secreto durante a Guerra Fria nos anos 60. Outras opções são a Ilha de Páscoa, onde estão as misteriosas estátuas construídas em pedra, ou as ilhas Kiribati e Marshall, todas no Oceano Pacífico. Esses locais foram escolhidos porque estão a milhares de quilômetros dos possíveis alvos de ataque. Outras notícias internacionais, o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos vai hoje às urnas para ratificar a vitória de Donald Trump. É aquela história confusa do sistema eleitoral norte-americano. Lembra, os eleitores escolhem o candidato preferido, mas na verdade são os delegados que votam diretamente no presidente. O problema é que dessa vez os delegados estão sendo pressionados a não seguirem o que foi decidido na votação do dia 8 de novembro.
Protestos contra Donald Trump ainda são registrados em várias cidades norte-americanas. Manifestantes pedem que os delegados se rebelem e não ratifiquem o voto em Trump. Eles questionam a lógica do sistema eleitoral dos Estados Unidos. A democrata Hillary Clinton teve quase 3 milhões de votos populares a mais que o republicano, mas mesmo assim perdeu no número de delegados conquistados. Não foi a primeira vez que o candidato mais votado perdeu a eleição. No mês passado, um delegado renunciou dizendo que se recusava a votar em Trump. Na semana passada, a imprensa norte-americana noticiou a especulação de que um grupo de delegados pensava em se rebelar. Em outras eleições já houve delegados que não seguiram a vontade das urnas, mas nunca aconteceu de eles mudarem o resultado da votação. Analistas consideram que mesmo sob pressão é muito pouco provável que os delegados votem contra Trump. O Conselho de Segurança da ONU decide enviar observadores à Síria para monitorar a saída de civis da cidade de Alepo. A Rússia ameaça vetar a resolução. Ônibus recomeçaram a retirada da população que foi interrompida no fim de semana. Ainda há milhares de civis presos em Alepo. Boa parte da cidade, a segunda maior da Síria, considerada importante por sua localização estratégica, está destruída. Em outras vilas sitiadas, onde também há operação de retirada de civis, um comboio que levava moradores foi alvejado por homens armados e os ônibus foram queimados. Terceiro dia de protestos e saques na Venezuela termina com mais de 300 pessoas presas. Em seu programa na TV, o presidente Nicolás Maduro acusou os manifestantes de estarem a serviço dos Estados Unidos. A onda de violência começou depois que o governo deu início a uma repentina retirada de circulação das notas de 100 bolívares, cédula de maior valor e a mais usada na Venezuela. Em Maracaibo, segunda maior cidade do país, houve confrontos entre manifestantes e a polícia. Manifestantes dizem que não há dinheiro e que falta comida. Em algumas cidades, mais de 90% dos supermercados foram saqueados. Diante da situação caótica, o governo adiou o fim da circulação das cédulas. Só uma correção, eu disse aí que nos Estados Unidos o voto dos delegados nunca mudou o resultado das eleições, mas teve uma vez, em 1836, que deu uma confusão danada e os delegados votaram outra coisa. A gente vai agora para a Hora do Esporte, Cadu Cortez já está por aqui. Tava lembrando do Al Gore também, tudo bem? Pois é, né? que foi a mesma coisa. Ele ganhou na maioria popular, mas perdeu no número de delegados. Sistema tranquilo, né? Tudo bem, Gabi? Né? Confuso. E vai discutir com o americano sobre se o sistema é ou não funciona. Vamos lá. Hora do Esporte agora, a gente fala sobre legado olímpico, mais de 3 bilhões de reais em investimentos no ciclo olímpico. Isso aconteceu nesse período todo. As estatais agora estão freando o investimento no esporte. Vamos ver. O panorama financeiro do esporte brasileiro, se olharmos para a Olimpíada de Tóquio em 2020, é de contração. Empresas estatais divulgaram cortes significativos para os próximos anos. O vôlei conquistou na quadra e na praia 3 medalhas na Olimpíada de 2016. Nem isso impediu o encolhimento da verba. O Banco do Brasil vai repassar 218 milhões de reais à Confederação Brasileira, 84 milhões a menos do que no ciclo de 2012. A própria CBV já anunciou cortes nas despesas com pessoal, táxi e torneios na praia durante o dia, para evitar gastos com luz e sistema de folgas por conta das passagens aéreas. O banco decidiu aumentar o repasse para a Confederação Brasileira de Handebol, mas não sabe se manterá o patrocínio que vence em janeiro ao velejador bicampeão olímpico Robert Scheid. Com prejuízo de 2 bilhões de reais previstos para esse ano, os Correios também farão arroxo de grande proporção. O contrato com a Confederação Brasileira de Tênis foi renovado, mas até 2018. O corte foi de 75% em relação ao contrato anterior. A Petrobras teve perda de mais de 16 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano e disse que fará análise e avaliação de todo o programa de patrocínio, inclusive em relação ao canoísta Isaquias Queiroz, que deixou os Jogos do Rio com 3 pódios e recorde absoluto. Desde o último sábado, todos os brasileiros que sobreviveram ao desastre do voo da Chapecoense estão na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Jackson Foman foi o último a chegar e Alan Ruschel o primeiro a receber alta. Vamos ver. Alan Ruschel é o primeiro dos 4 brasileiros que sobreviveram ao desastre com o avião que levava a equipe da Chapecoense a receber alta. 17 dias depois da queda do avião que deixou 71 mortos, ele deu uma entrevista à imprensa. Foram 20 minutos de muita emoção. Poder dormir com a minha esposa, poder ver meu cachorro, minha mãe, ter todo mundo em casa, para mim é uma sensação única, cara. Alan falou sobre voltar a jogar futebol. Espero voltar a jogar o quanto antes e
e poder levar um ambiente que carrego comigo de antes, poder levar para dentro do vestiário para os próximos atletas que chegarem aqui. E agradeceu a equipe médica que o atendeu na Colômbia. O jeito que me trataram lá na Colômbia, o jeito que me trataram aqui, o que os médicos fizeram por mim não tem explicação. Também nesse sábado, o goleiro Jackson Follmann chegou a Chapecó. Ele foi levado de ambulância para o mesmo hospital onde estão o jornalista Rafael Renzel e o zagueiro Neto. Follmann ainda deve fazer uma cirurgia no pé esquerdo. Renzel trata uma ferida também no pé esquerdo e deve receber alta na segunda-feira. Já Neto tem uma lesão no tornozelo esquerdo e não há previsão de alta. O Rafael Renzel falou agora de manhã também lá em Chapecó. Já é impressionante, né? Como depois de menos de 30 dias esses caras já estão falando com a imprensa, já estão com um discurso muito mais otimista. A gente torce. É Alain Ruschel, fica mais o registro aqui, que sempre eu troco com o Ruschel, Alain Ruschel. Ontem a bola rolou em cantos distintos do planeta. Tóquio, Manaus, vamos ver os gols. A despedida de Formiga da seleção brasileira feminina não poderia ser melhor, com título e vitória do Brasil por goleada, 5-3 sobre a Itália, na final do Torneio Internacional de Manaus, na Arena da Amazônia. Este é o 7º título das brasileiras na competição. Bia, Gabi Zanotti, Andressinha 2 vezes e Debinha marcaram para as brasileiras. Hilária Mauro, Gabi Ardini e Bonância descontaram. Formiga termina uma era com 21 anos dedicados à seleção, com 160 jogos disputados. E o Brasil mostra a supremacia na competição. A única edição em que a seleção não ficou com o título foi em 2010, quando o Canadá se sagrou campeão. Do outro lado do planeta, literalmente no Japão, o Real Madrid fez a final do Mundial de Clubes contra o Kashima Antlers e sofreu. Saiu na frente com gol de Benzema. Tomou o empate e a virada com o Shibazaki. Aos Galácticos, o ataque. Vasquez caiu na área, o juizão foi na dele. Cristiano Ronaldo foi lá e empatou. Fim de papo, prorrogação 2-2 e o Gajo apareceu de novo. Solto no jogo, jogando muita bola, fez mais 2 e deu o 3º título de clubes da FIFA aos merengues. Muito bem, da seleção brasileira, o primeiro título da primeira técnica mulher da seleção. Parabéns a Emily Lima e parabéns à grande Formiga, né? 40 anos de idade, tem um físico de 12. Impressionante. Cadu, obrigada. Até amanhã. Vamos lá, até amanhã. Boa semana. Jornal da Cultura, primeira edição, vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o JC Debate. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Tchau.